Olá, meu nome é Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias e vem para cá e vamos aprender um pouco sobre ruas da cidade de São Paulo. Vamos lá? Praça. Praça da Liberdade. Praça da Liberdade, mas por que esse nome, né? Por que a gente tem que falar da Praça da Liberdade? Pois é, a atual Praça da Liberdade começou a ser formada nos primórdios da cidade de São Paulo, ocasião em que era apenas um lugar de passagem para entender, atingir a região periférica da antiga cidade de São Paulo, no período colonial. E assim a praça permaneceu como um descampado até 1775, quando então a Câmara Municipal deliberou que ali fosse construída então uma forca. São Paulo já teve forca. E que era utilizada então para a aplicação de penas capitais. Ao que se presume, ela não era muito utilizada em São Paulo, tanto que ela estava quase que em ruínas, demandando então reparos ali. Então em 1821 ela nem existia mais, tanto que lá no dia 28 de julho daquele ano de 1821, os vereadores decidiram que mandariam levantar a forca no mesmo lugar antigo onde ela existia, ou seja, na atual Praça da Liberdade. Assim foi feito. Tanto que no dia 22 de setembro de 1821, a forca estava concluída. Em decorrência desse fato, logo em seguida, a praça recebeu uma denominação como Campo da Forca. Praça da Liberdade, Campo da Forca. Bacana, né? Conforme ela é citada, então, na ideia de vereança ali até 1822. Com o crescimento da cidade, ali pelos idos de 1830, o então Campo da Forca começa a receber um primeiro arruamento por conta da demanda de famílias que ali queriam construir suas casas, né? Por isso, os fiscais da Câmara Municipal resolveram, então, numa vistoria, então, ali em 1830, alinhar a praça com a aprovação dos terrenos para 11 famílias. A partir de então, cada vez mais a praça recebia mais moradores, motivo pelo qual se transformou num dos principais pontos de referência da cidade. Até porque ela estava localizada no limite da área, então, urbanizada na primeira metade do século XIX. Sabia? A cidade acabava na Praça da Liberdade, né? O nome, então, Liberdade, por sua vez, aparece pela primeira vez ali em 1831. Naquela ocasião, Dom Pedro I estava desgastado politicamente e por diversos motivos ele se viu obrigado a renunciar ao seu trono, né? Num episódio que ficou conhecido como abdicação. Esse fato, então, ocorreu exatamente no dia 7 de abril de 1831, sendo o motivo, então, geral da comemoração em São Paulo. Daí o modo, então, o vereador chamado Gomide, né, indicou para, então, perpetuar a memória, a gloriosa vitória conseguida no Rio de Janeiro contra o poder da justiça, então, que libertou a pátria do pesado jugo que o oprimia, então, Praça da Liberdade. Não aceitando essa alteração, a Câmara Municipal resolveu, ao invés disso, denominar de Chafariz da Liberdade. Olha quantos nomes, né? Há um importante chafariz que existia na região, servia para abastecimento de água, né? Era normal você ter os chafariz para abastecimento de água. Então, o povo que ali passou então a chamar o logradouro de Liberdade. Sabe onde você vai? Na Liberdade. Para onde você está passando? Na Liberdade. Então, essa ideia da forca passou a ser chamada, então, Liberdade. E aí, então, em 28 de outubro de 1858, o chafariz da Liberdade passaria, então, a chamar
Praça da Liberdade, concluindo então, portanto, a razão do chafariz, a razão da Praça da Liberdade, a ideia da expansão para aquele lado da região, e mais tarde então a Avenida Liberdade, e aí então toda essa história que a gente conta aí. Um lugar e suas histórias. E hoje eu estou contando para vocês a história da Praça da Liberdade, ali no bairro da Liberdade, na antiga Praça da Forca. Nas quartas-feiras eu falo sobre ruas da cidade de São Paulo. Nas sextas-feiras eu conto sobre cidades do Brasil. Te espero lá. Dá o seu gostei, dá o seu não gostei, compartilha com os amigos e a gente volta na sexta-feira com mais uma novidade para vocês. Até lá, tudo de bom.